Olá, seja muito bem-vindo à aula 84 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Vamos dar início nesta aula ao estudo de estruturas de dados homogêneas, mais especificamente, vetor e matriz. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está no canal Programe Seu Futuro. Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar então o nosso estudo das estruturas de dados homogêneas, começando então com vetor. E aí esta aula de hoje tem o objetivo de responder essas três perguntas que eu fiz aqui. O que é um vetor, também chamado de array unidimensional, como preencher um vetor e como percorrer as posições de um vetor. E aí, aos poucos, nós vamos então aprendendo como trabalhar com vetores e matrizes. Se vocês perceberem, tudo que nós fizemos até o momento, nós sempre trabalhamos com algumas poucas variáveis. Então, por exemplo, se eu queria armazenar a idade do usuário, a idade é um tipo inteiro. Então, inteiro idade. Eu criava uma variável seguindo o seguinte padrão. Para criar variáveis, eu sempre preciso dizer qual é o tipo de dado que eu vou trabalhar e dar a essa variável um identificador, dizendo em outras palavras, um nome. Se eu quero, por exemplo, agora a nota de um estudante, novamente eu preciso dizer o tipo, e neste caso, tipo real, e aí eu preciso dar um identificador, um nome para essa variável, nota. Mesmo que eu tenha, por exemplo, mais de uma variável, imagine que eu quero a idade de duas pessoas. Então eu vou ter, por exemplo, idade 1 e idade 2. Estas duas variáveis são do tipo inteiro, porém, não existe nenhuma relação entre elas. O que eu quero dizer com isso? A variável idade 1 pode estar em um canto da nossa memória, da memória do computador. E a variável idade 2 pode estar em outra região completamente diferente, em outra região distante de idade 1, porque são duas variáveis completamente independentes uma das outras. Agora, e se eu quiser, por exemplo, armazenar a idade de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, eu vou sair criando aqui uma infinidade de variáveis, uma para cada um? Bom, se você não conhece estruturas de dados, essa é uma possibilidade, porém é muito trabalhoso e acaba não sendo viável. O programa fica de difícil manutenção. É nessa situação que entra então a estrutura de dados do tipo vetor. O que é um vetor? Dizendo de forma bem simples, é um conjunto de dados. Lembra dos conjuntos numéricos na matemática? Temos o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números fracionários ou o conjunto dos números reais. Então, um vetor nada mais é do que uma variável que armazena um conjunto de dados. Então, esse tipo vetor também pode ser chamado de array. E aí nós temos array unidimensional e array bidimensional. Os arrays bidimensionais nós não veremos agora, são as matrizes. Por enquanto vamos entender os vetores, arrays unidimensionais. E aí, por exemplo, eu disse que um vetor é um conjunto de elementos, certo? Como que eu crio então um vetor? Por isso que eu relembrei aqui como que a gente cria variáveis. Imagine que eu quero agora armazenar um conjunto de idades. São basicamente 3 passos para eu criar um vetor para armazenar um conjunto de idades. O primeiro passo, seguindo aí a criação de variáveis, eu preciso dizer o tipo. E aí, por isso que essas estruturas de dados, tanto vetor quanto matriz, são chamadas de estruturas de dados homogêneas. Lembra desse conceito lá da química? Uma mistura homogênea e heterogênea? Os vetores são estruturas de dados homogêneas porque eles só armazenam dados do mesmo tipo. Então, eu quero criar um vetor para armazenar idades. Qual o tipo de uma idade? Inteiro. Então, tipo inteiro, nome
Novamente, são as mesmas regrinhas que nós utilizamos para nomear variáveis. Não pode começar com número, e o interessante é que esse nome seja significativo, que você olhe para esse nome e já saiba o que significa aquela variável ou aquele vetor. Eu vou chamar o meu vetor aqui de vet idade. Então perceba que até agora nós fizemos os mesmos passos para a criação de uma variável. Dizemos o tipo e demos um identificador. Contudo, eu disse que um vetor é um conjunto de dados, certo? Eu preciso informar o tamanho desse conjunto. Como que eu faço isso? Muito simples. Eu coloco um par de colchetes e entre esse par de colchetes eu insiro um número, o tamanho do nosso conjunto. Esse meu vetor vetIdades vai guardar idades dos usuários. Qual a capacidade máxima dele? 35. Pronto. Eu acabei de criar um vetor chamado vetIdade do tipo inteiro com capacidade para armazenar 35 idades. E aí, só para reforçar, esse vetor é uma estrutura de dado homogênea. Por quê? Eu disse que ele é do tipo inteiro, então esse vetor só consegue armazenar números inteiros. Mas agora eu quero armazenar notas de uma turma. Então você precisa criar outro vetor diferente. Tipo real, nome desse vetor ou identificador, notas, e aí novamente eu preciso dizer o tamanho, quantas notas eu quero armazenar nesse vetor. Vou colocar aqui 45. Então agora eu tenho outro vetor chamado notas, tipo real, capacidade 45. E aí tem um detalhe muito interessante entre os vetores e as variáveis aleatórias como eu criei aqui. Perceba, idade 1 é uma variável do tipo inteiro, idade 2 é outra variável do tipo inteiro e nota é uma variável do tipo real. Esta variável só armazena uma nota. Esta é um vetor, então ela armazena 45 notas. E aí a diferença. Essas variáveis aqui, perceba, elas são do mesmo tipo. Idade 1 e idade 2 são do tipo inteiro. Porém, não existe nenhuma relação entre as variáveis idade 1 e idade 2. São duas variáveis completamente independentes. E aí o que significa isso? Significa, por exemplo, que idade 1 pode estar em uma região na memória do nosso computador. Lembra lá das aulas iniciais do nosso curso? O que é uma variável? O que eu estou fazendo quando eu crio uma variável? Eu estou separando uma pequena região da memória do computador para o nosso programa utilizar. Então, a memória separada para essa variável pode estar em uma região completamente diferente do local da memória aonde foi separado aqui para a nossa variável 2. Então, essas duas variáveis podem ter regiões de memórias completamente distintas, completamente diferentes, distantes uma da outra. E aí, o vetor. Como que um vetor é armazenado ou é alocado na memória? Quando nós criamos uma variável do tipo vetor, lembrando como que nós definimos vetor, é um conjunto de elementos. Se é um conjunto de elementos, perceba, o vetor idade, ele armazena 35 idades no máximo, do tipo inteiro. Significa então que é como se eu tivesse criado 35 variáveis do tipo inteiro. Então eu tenho 35 caixinhas na memória, cada caixinha pode armazenar uma idade ou um número inteiro. Só que aí qual a diferença dessas variáveis aqui para o vetor? Essas 35 caixinhas estão de forma sequencial na memória. É como se eu tivesse assim, o espaço para a primeira caixinha, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, a quinta, até a 35ª, uma após a outra. E é importante entender isso aqui, que vai facilitar a compreensão da nossa pergunta número 3, como percorrer as posições de um vetor.
Então, quando eu crio simplesmente variáveis inteiras, como estas, elas podem estar em qualquer região da memória, separadas, distantes uma da outra. Quando eu crio um vetor, as posições de memória separadas para este vetor são sequenciais, uma após a outra, e não importa o tipo. Para esse vetor notas do tipo real, é a mesma coisa. Eu tenho 45 caixinhas na memória, uma após a outra, são todas vizinhas, para armazenar então 45 números reais. Eu vou apagar então essas variáveis aqui, porque agora nós vamos trabalhar apenas com os nossos vetores. E aí, ok, eu criei um vetor, mas se eu criei um vetor é porque eu quero utilizar esse vetor. Vamos então passar para a nossa pergunta número 2. Como preencher um vetor? Tem algumas formas, e aí nós vamos ver aqui a forma mais fácil. Após a criação do meu vetor, eu posso fazer uma atribuição. Coloco um sinal de igual, coloco um par de chaves, e aí dentro dessas chaves eu vou então colocar as idades ou os números para preencher esse conjunto. Lembra que um vetor é um conjunto de dados, um conjunto de elementos? Então imagine que nós tenhamos aqui 16 anos, 25 anos, 32 anos, 45 anos e 87 anos. Porém, perceba que tem um sublinhado vermelho aqui, e aí ele é indicado aqui. Se eu passar um mouse aqui, aparece uma mensagem. Olha o que diz essa mensagem. A inicialização do vetor vetidade deve possuir 35 elementos. Insira mais 30. Por quê? Eu disse que o meu conjunto tem 35 idades. E eu só inseri aqui 5. Então ele está dizendo, olha, tem um problema. Você disse que o seu conjunto tem tamanho 35, mas você só inseriu 5. Então, como isso aqui é um exemplo, eu não vou inserir 35 idades aqui, eu vou deixar apenas com 5. E aí perceba que aquele sublinhado vermelho já sumiu. Se eu quiser preencher, popular esse conjunto de notas, a mesma coisa. Vou fazer uma atribuição, vou abrir um par de chaves, e entre o par de chaves eu vou inserir agora um conjunto de notas. Por exemplo, 4.5, 5.8, 8.3, 9.2, 10. E aí, novamente, percebe, ele tem um sublinhado. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5 notas. Mas eu disse que o meu conjunto tem 45. Então, eu vou tirar o 4 aqui e vou deixar apenas 5. E aí ele continuou com o sublinhado vermelho. Vamos ver o que ele diz. A inicialização do vetor possui mais de um tipo de dado. Por que ele está dizendo isso? Olha só que interessante. Eu disse aqui que o meu vetor é do tipo real, certo? Este número é real? Sim, é. E este? Também. E o terceiro? Também. O quarto também. E o quinto? Olha, não. O quinto é um número inteiro. Então vamos transformá-lo em um número real. 0. Pronto, agora perceba que sumiu. Todos os nossos números são números reais agora. Então, muita atenção. Quando você for fornecer um conjunto de elementos para o seu vetor, esse conjunto tem que ser exatamente do tamanho que você inseriu aqui, ok? Lembrando que isso pode variar dependendo da linguagem de programação que você está utilizando. Se você estiver utilizando, por exemplo, a linguagem de programação C, ela aceita que você insira aqui um número e forneça um conjunto de elementos menor. O que ele vai fazer com o restante das posições? Ele vai preencher com 0. Aqui em Portugal, nós acabamos de ver que ele não aceita. Então, o número que eu coloco aqui é o número de elementos que eu preciso fornecer entre o par de chaves, separando cada um por vírgula. E se eu quisesse, por exemplo, um vetor de caracteres? Então, tipo caractere, o nome do vetor, por exemplo, sexo, com 2 elementos, e aí eu posso novamente fornecer esses elementos. Caracteres são envolvidos por aspas simples.
Então aqui eu tenho um vetor chamado sexo com 2 caracteres. Não é S, eu não sei de onde eu tirei S, é F. F de feminino e M de masculino. Então nós já vimos aí como preencher um vetor. Agora, ok, eu tenho vetores aqui. Como que eu imprimo essas informações na tela? Vamos então para o terceiro tópico, como percorrer as posições de um vetor. Como eu mencionei, um vetor é um conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos, ou esse conjunto de caixinhas, eles estão lado a lado, eles estão juntos na memória do computador. E aí por que isso ocorre? Porque quando a gente vai percorrer esse conjunto, a gente utiliza um índice. E aí, curiosamente, esse índice começa em 0. Então, se eu quero, por exemplo, imprimir o primeiro elemento do meu vetor vetidade na tela, eu posso fazer isso aqui. Escreva, e aí eu quero imprimir o primeiro elemento. Então, se fosse apenas uma variável, não bastava colocar o nome da nossa variável aqui? Então eu vou colocar o nome da variável, vetidade, só que vetidade é o nome desse conjunto todo. Dentro desse conjunto, quem que eu quero acessar? Eu quero acessar o primeiro. Então, coloco um par de colchetes e um índice 0. O índice 0 significa que eu quero acessar o primeiro elemento. Vamos ver se vai funcionar? Eu vou executar o meu programa e aí perceba que eu estou apenas imprimindo, eu não estou pedindo nada para o usuário. Então olha aqui, 16. De onde veio esse 16? É o primeiro elemento do meu vetor. E se eu trocar esse 0 por 1? Eu vou rodar novamente o programa. Perceba que agora foi o 25. Por que 25? 25 é o segundo elemento do meu vetor. E se eu colocar 4? Eu vou rodar novamente o meu programa. Percebam, 87. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Perceba que os índices são sequenciais partindo do 0. Então, isso leva a crer que se eu tenho um vetor de tamanho n, o primeiro índice é o 0, e a partir daí vai sempre somando 1 até n menos 1. Por que n menos 1? Imagina que n seja 5. Nós temos aqui um vetor de tamanho 5. Eu tenho um índice 5 no meu vetor? Não, eu tenho um índice 4. Por que 4? Porque começa em 0. Então, vai de 0 até o tamanho do vetor, menos 1. Agora, e se eu quiser imprimir notas? É a mesma coisa. Eu vou colocar o nome da minha variável, notas, só que notas é o nome desse conjunto. Neste conjunto, eu quero imprimir qual nota? Então, eu coloco um par de colchetes. Eu quero a primeira nota. Opa, a primeira nota não está no índice 1, está no índice 0. Então, eu vou executar aqui o meu programa. Qual que é a primeira nota? 4.5. E se eu quiser a última nota, é o tamanho do vetor menos 1. Qual o tamanho do vetor? 5. 5 menos 1, 4. E aí nós teremos a média, ou a nota, 10. E se for para o nosso vetor de caractere? Exatamente a mesma coisa. Sexo, só que sexo é o nome deste conjunto de 2 caracteres. Então, entre o par de colchetes, eu preciso dizer qual elemento ou qual posição eu quero acessar. Na posição 0, nós temos então o caractere F de feminino. Na posição 1, nós temos o caractere M de masculino. Eu poderia, inclusive, incrementar, colocar aqui o F maiúsculo, vírgula, e o M maiúsculo. Agora eu teria, então, a representação tanto para os caracteres minúsculos quanto maiúsculos. Porém, novamente, tem um sublinhado vermelho. Por quê? Porque o meu conjunto tem 4 elementos, mas eu disse que o meu vetor tem tamanho 2. Vamos então alterar para tamanho 4. Pronto, agora se eu rodar esse programa de novo, nós teremos aqui o F maiúsculo. Se eu for então para o índice 2, nós teremos agora o que no índice 2? 0, 1, 2. O M minúsculo. E se eu for para o índice 3, nós teremos então o nosso M maiúsculo.
Porém, aqui a gente começa agora a juntar tudo que nós aprendemos ao longo do nosso curso. Percorrer um vetor dessa forma aqui é muito ineficiente. Por quê? Normalmente os nossos vetores são grandes. Aqui eu criei vetores pequenos, mas dependendo do problema que você vai estar resolvendo, você pode ter um vetor de tamanho 100, 500, 1000, 5000, 1 milhão. Vai depender do problema que você está resolvendo. Aí, imagine imprimir um vetor, vamos pegar um número pequeno, 10.000. Um vetor de 10.000 posições desse jeito aqui. Então, o que você faria? Algo desse tipo? Ctrl C, imprime o elemento da posição 0, imprime o elemento da posição 1, imprime o elemento da posição 2, fazer isso aqui até 10.000? Bom, já deu para imaginar que isso aqui não é muito eficiente, né? Então, como que a gente pode resolver isso aqui? Muito simples, eu vou apagar isso tudo aqui. E aí, olha o que nós vamos fazer. Nós sabemos o tamanho de cada um dos nossos vetores, certo? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada índice. Você pode dar o nome que você quiser. E aí, eu vou utilizar essa variável para fazer uma estrutura de repetição do tipo para, imprimindo os nossos vetores na tela. Perceba, eu vou colocar aqui então um para com índice começando em 0, por que 0? Porque 0 é a primeira posição do nosso vetor, ok? E aí, qual o nosso ponto de parada? Aí depende, índice menor que. Qual vetor eu vou imprimir? Eu vou imprimir o vetor idade. Qual o tamanho do vetor idade? 5. Eu tenho um índice 5? Não. Então, menor que 5, tem que ir até 4. E índice vai aumentar de 1 em 1. Por quê? Eu quero passar pela posição 0, depois 1, 2, 3, até 4. Feito isso, agora sim, escreva. E aí, como que eu imprimo um elemento do vetor? O nome do meu vetor, vet idade. Mas, de novo, isso aqui é o nome da nossa variável, é o nome do nosso conjunto de elementos. Eu preciso indicar qual que eu quero imprimir. E aí, um par de colchetes, só que aqui agora eu não vou colocar um número. Qual é a nossa variável que vai variar de 0 até 4? Exato, a nossa variável índice. Então é ela que eu vou colocar aqui dentro. Então, quando o índice for 0, eu vou imprimir o elemento da posição 0 do nosso vetor. O índice incrementou, foi para 1. 1 é menor do que 5? Verdadeiro. Eu vou imprimir o elemento da posição 1. Escreva, perceba que está sublinhado de vermelho porque está escrito errado. Então, escreva e aí sim, vamos imprimir o nosso vetor na tela. Porém, tem um detalhe, olha o que vai acontecer. Eu vou imprimir e aí parece que é um único número. Só que o nosso vetor está aqui, 16, 25, 32, ele está aqui. Só que parece um único número porque eu não coloquei mais nada. Então, vírgula, aspa dupla, vamos colocar uma vírgula e um espaço. Aí, olha a diferença. Agora eu tenho o meu vetor separados por vírgula e um espaço entre cada número. Aí, se eu quiser imprimir o meu vetor de notas, vamos colocar outro para aqui. Para, novamente, eu posso usar a mesma variável. Índice começa em 0. Índice vai até menor que o tamanho do meu vetor notas. E índice vai ser incrementado de 1 em 1. E aí, novamente, escreva o nome do meu vetor, notas, na posição que eu quero imprimir, na posição índice. E aí, novamente, para as notas ficarem separadas, eu vou colocar aqui o texto, vírgula e um espaço. Se eu executar o meu programa agora, olha qual vai ser a saída. Nós temos agora dois vetores e perceba que ficou tudo na frente um do outro, porque em nenhum momento eu saltei linha. Então, vamos fazer isso aqui um pouco mais bonitinho. Escreva, e aí eu vou colocar aqui um texto. Idades, 2 pontos, não vou saltar uma linha. Aqui eu vou colocar outro escreva,
E agora sim, olha, eu vou saltar 2 linhas e vou escrever notas, 2 pontos, e novamente não vou saltar uma linha, porque eu quero essas notas aqui na frente. Eu vou rodar o meu programa novamente, e olha a diferença, idades, então imprimir idades, e o nosso para percorreu o nosso vetor imprimindo o elemento de cada posição. Saltei 2 linhas, imprimi o texto notas, e outro para imprimir o nosso vetor de notas. E se eu quiser imprimir agora o vetor sexo? Vamos repetir o que nós fizemos até agora. Escreva, vou saltar 2 linhas, e aí eu vou colocar o texto aqui. Vetor sexo, 2 pontos, espaço. Vou colocar aqui o nosso para. Posso utilizar a mesma variável índice. Por que eu posso? Porque essa variável só é utilizada para gerar o índice do nosso vetor. Então, eu posso utilizar ela aqui sem nenhum problema. Índice começa em 0. Índice vai até menor que 5. Não. Qual o tamanho do meu vetor sexo? 4. Então, o último índice é 3. Então, ele vai até menor que 4. E também é incrementado de 1 em 1. E agora, aqui dentro, escreva, e aí, novamente, eu quero imprimir os caracteres do nosso vetor sexo. O nome do nosso vetor, e entre o par de colchetes eu preciso indicar a posição que eu quero imprimir. Neste caso, a nossa variável índice, que vai variar de 0 até 3. Novamente, eu quero separar, então, vírgula, aspa dupla, vírgula e um espaço. Se eu rodar meu programa agora, perceba qual vai ser o efeito. Nós temos agora o vetor idades, nós temos o vetor notas e nós temos o vetor sexo. E aí, deixa o seu like nessa aula? Se não, deixa seu like nessa aula. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Na próxima aula nós veremos como fazer o preenchimento de um vetor do teclado. Se ficou qualquer dúvida, comenta aí abaixo nos comentários. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula, onde nós veremos então como preencher um vetor do teclado. Nos vemos lá!